Boa noite, estamos aqui para mais um encontro. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e você que está aí me acompanhando, aqui a gente está entrando na live hoje para falar sobre como estimular o seu filho, sobre expressão de sentimentos. Alguns pontos que a gente tem que pensar e que a gente pode se dedicar com os nossos filhos e com as nossas famílias nesses ensinamentos também. Boa noite para você que está entrando aí, a Roberta, e para quem for nos acompanhar. Então, como eu falei, a gente vai estar falando hoje sobre expressão de sentimentos, algo que faz parte das nossas vidas, né? Nós sentimos a todo momento, só que a gente esquece, né, que expressar, identificar e saber também controlar esse sentimento faz parte de um aprendizado. O seu filho está aprendendo, você aprendeu, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tudo que envolve a expressão desse sentimento lá na infância e coisas que a gente também aprende enquanto adulto aqui, né, na nossa vida, e que a gente pode pensar assim, mas às vezes eu tenho alguns conflitos, Maria, às vezes eu não dou bem, as pessoas falam que eu tô sentindo isso, alguém olha para mim e fala, você tava bravo, mas eu não tava bravo, né? Então vamos falar um pouquinho disso hoje, para você que está me acompanhando e que vai ver na reprise também dos meus canais. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Para poder estar acompanhando que essas lives, você seja notificado dessas lives também. E depois lá no final eu quero fazer alguns convites especiais. E eu vou começar, né, só para você lembrar que a gente tem um grupo de estudos que vai se iniciar nessa quinta-feira, às 20 horas da noite. É um grupo fechado, então você precisa fazer a sua inscrição. Procura aqui no feed, no Facebook e no YouTube também. Você vai ter disponível o link para que você possa saber mais, se inscrever e estar comigo nesse grupo. Vão ser 5 encontros e a gente tem falado muito que na criação de filhos, para que a gente deixe aquele pensamento de que é só intuição, mas que criação de filhos, como qualquer outra habilidades que a gente precisa aprender, quando você foi para uma faculdade, você foi fazer um curso de carta para tirar a carta do carro, como você se dedicou, se investiu em aprender criação de filhos, é a mesma coisa. Eu sou psicóloga de formação, formada há 12 anos, mas também sou mãe de 2 crianças, e eu sei que quando chegaram as crianças em casa, mesmo que eu já trabalhava com esse mundo infantil, é que eu me coloquei a alguns processos de ser mãe, né? O que está envolvido no meu autoconhecimento, nas minhas reações, como é que a gente pode melhorar, né, esse cuidado, essa educação, como é que a gente tem ensinado ter consciência desses processos, e é por isso que eu tenho disponibilizado esses grupos de estudos também, tá bom? Então, para você que também quer conhecer um pouquinho, entra no link, que é um link que vai te levar lá para dentro de um grupo do WhatsApp, para que você pergunte mais. Não quer dizer que a sua inscrição vai estar feita, mas lá você pode tirar melhor as suas dúvidas. Então, para a gente poder utilizar aqui o nosso tempo, a gente vai estar falando então sobre sentimentos. E quando a gente fala de sentimentos, como eu coloquei lá no início, isso é frequente na nossa vida. Então a gente tem que lembrar que a todo momento nós sentimos, nós expressamos sentimentos. Só que tem um formato, tem formas de expressar isso. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre habilidades sociais. E aí eu vou estar falando sobre expressão desses sentimentos, o que isso tem a ver quando a gente vai pensar numa expressão de sentimentos de uma forma mais saudável, né? Que aí tá lá dentro dessas habilidades sociais, tá? Então, o que é uma habilidade social? É todo aquele comportamento que envolve a gente estar nos grupos sociais, mas quando a gente fala que uma criança, um adulto tem essa habilidade social, quer dizer que ela está melhor, com menos conflito nesses locais,
né? Que a gente vai falar de estar com comportamentos mais saudáveis, de ter esses relacionamentos com mais estabilidade, de estar nesses ambientes sociais de uma forma melhor, agradáveis ou com menos conflitos, vou dizer, né, com os outros e consigo mesmo nesses lugares, né? E a habilidade social é algo que é necessário para toda criança, né? A gente poder estimular essa habilidade social, porque vai ser algo muito útil para ele quando crescer, lá na vida adulta. Na infância a gente já vê muito, né, a necessidade dele já ter alguma dessas habilidades, ou pelo menos estar em treino dessas habilidades, e principalmente na vida adulta. Eu vou estar trazendo para vocês esse livro, ele vai aparecer espelhado aí na live, mas ó, Brincando e Aprendendo Habilidades Sociais. É da Ana Paula Casagrande Silva e do Almir e da Zilda Delpretes, dos Delpretes. Eu vou passar para vocês depois, deixar esse livro aqui de informação para vocês, mas é um livro para pais e para mães, para trabalhar e estimular essas habilidades sociais. Eles vão trazer 3 grupos de habilidades nesse livro, mas o primeiro é identificar sentimentos, a gente expressar de uma forma saudável os sentimentos e controlar esses sentimentos. É isso que eu vou estar falando hoje. Mas esse livrinho, gente, é muito legal, principalmente para as crianças pequenininhas, que aqui dentro, o meu já está até cortadinho, porque eu já fiz esses trabalhos, mas tem várias histórias, tem vários recursos aqui dentro para que a gente trabalhe essa expressão de sentimento com os filhos também. Esses são teóricos que já trabalham com habilidades sociais, então é muito legal para que você tenha, é uma dica também. Às vezes a gente fica assim pensando, mas como é que eu vou fazer isso, Maria? Hoje a gente tem muito material disponível, gente. Então tem muito material bom disponível para ajudar você, pai, você, mãe, a fazer esse estímulo aí dentro da sua casa. Então, como eu falei para vocês, a expressão de sentimentos está incluído dentro de uma habilidade social que é necessário nós estarmos ensinando os nossos filhos. Não é algo que a gente vai esperar que, a gente fala uma visão romântica, né? Não, ele vai crescer, ele vai aprender sobre sentimento, ele vai aprender a se autorregular, calma que ele aprende. E não, né? Principalmente se a gente ficar dependendo do ambiente, do estímulo que ele vai ter no ambiente, normalmente a gente não vai poder saber o que é que ele vai aprender. E imagina que o estímulo do ambiente ele muda muito, né? É muito heterogêneo. Então, se a gente ficar dependendo do ambiente, então se ele tá nesse ambiente da escola, tá tudo bem. Mas se ele tá nesse outro ambiente, ele vai ter outro estímulo. Se ele tiver em outro lugar, ele vai ter outro. Então, o aprendizado de habilidades sociais, o primeiro momento onde as nossas crianças vão aprender é dentro das nossas famílias. Somos nós pais os responsáveis por dar esses primeiros ensinamentos. Depois a escola vai continuar esses ensinamentos, mas nós temos que pegar para nós, não como peso. Eu tenho repetido essa frase, não é que tem que ser um peso para você isso, mas é aí dentro da sua casa, onde a sua criança vai aprendendo os primeiros contatos de identificar sentimento, expressar sentimentos e controlar sentimentos. É dentro da nossa casa que a gente precisa ter atenção a isso. E aí que eu quero falar primeiro. Então, se é dentro da nossa casa, esse primeiro contato, como é que você, mãe, você, pai, está conseguindo expressar, identificar, expressar e controlar a sua emoção? Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que observar e ter consciência, e eu não estou falando aqui que vamos ser uma linha, né? Que a gente, não, Maria, agora a gente nunca perde o controle, que a gente vai sempre ter os sentimentos
autorregulados, que a gente nunca vai ter problemas em casa, que a gente nunca vai chegar chateado e bravo. Não é isso. Mas que quando a gente pensa em ensinar para os nossos filhos sentimentos, nós também temos que saber um pouquinho sobre os nossos sentimentos. Por isso que sempre quando eu falo ensinamento para uma criança, é um ensinamento para nós. E precisamos ter atenção a esses ensinamentos. Então, primeiro ponto, a gente precisa saber que os nossos filhos vão precisar aprender a identificar sentimentos. Não é natural, não é assim, ele vai crescer e vai saber o que é tristeza, como é a expressão de tristeza, que ele vai saber identificar uma raiva. Isso é aprendido. E a variedade de sentimentos que temos também tem que ser aprendidos, porque às vezes a gente fica só com sentimentos básicos. No livro, No Cérebro da Criança, desculpa, gente, eu vou até trazer aqui para vocês. Um dos primeiros pontos é que a gente precisa, desde muito pequeno, de muito pequenos, trabalhar com os nossos filhos, que eles precisam identificar sentimentos. E como é, então, Maria, que a gente faz isso? Olha aqui, ele vai colocar uma variedade aqui de sentimentos, os autores, né? Empolgado, irritado, triste, confuso, confiante, envergonhado, decepcionado, agressivo, enciumado, chateado, exausto, tímido, ansioso, apático, feliz, surpreso, frustrado, temeroso. Gente, olha o tanto de sentimentos que estão envolvidos na nossa vida, né? E que às vezes a gente não sabe nem poder expressar e saber identificar um sentimento. Então, desde muito pequeno, a gente precisa trabalhar com os nossos filhos, que eles saibam o que são sentimentos. E sentimentos, um dos primeiros pontos é que eles são estados, eles não são características. O que é isso, Maria? Quando você sente, não é uma característica sua tristeza, você não é triste, você está com um estado de humor triste. Ensinar para os nossos filhos que os sentimentos, eles vêm e eles vão, e eu vou falar dessa ferramenta lá no final. Mas o sentimento, ele é um estado de humor, é algo que você está reagindo dessa forma de acordo com algo que aconteceu. Então, tem muito a ver com uma reação e não uma característica. E aí você vai ensinando para o seu filho que aconteceu um comportamento ou teve um pensamento que gerou um sentimento e que gerou um comportamento. Anota esses 3 passos aí para vocês. Eu não escrevi nenhum papel aqui, mas para vocês lembrarem. Então, há um pensamento, algo foi construído ali dentro do que ele está passando. Ele viu alguma coisa, passou por alguma coisa, construiu um pensamento sobre aquilo e aí ele sentiu aquele sentimento e depois ele se comportou dessa forma. Como é que ele vai se expressar? Então, quanto mais você trabalhar com seu filho desde muito pequenininho, que ele saiba que há variação de sentimentos. Normalmente, gente, um sentimento é 90 segundos somente. Em média, a gente sente por 90 segundos um sentimento e depois muda para outro. Então, é muito rápido e ele vem e ele vai. Então, é um estado, não é uma característica física, característica psicológica, né, da pessoa falar assim, ela é enciumada, ela é triste, ela é alegre, ela quantas outras aqui? Confusa, ela é confiante. Não, são estados de humor. E quanto mais você ensinar variações, que há todas essas variações, vai ficar mais fácil a expressão correta do que foi pensado, do que foi sentido, né? Para que a gente não fique só no triste feliz, triste feliz, triste feliz, triste feliz. Só isso que existe na vida nossa ou dos nossos filhos. E não é. Quanto mais refinado, né? Quanto mais essas variações você ensinar,
mais fácil vai ficar depois para ele expressar. Então, ensine o seu filho a identificar sentimentos. E como que você pode fazer isso? Aqui no livrinho, ele vai colocar o desenho mesmo de você ou fazer um desenho para o seu filho ou trabalhar com desenhos que você pode ter em casa, que eu vou mostrar para vocês aqui, que demonstre a variação de sentimentos. E normalmente a gente vai saber o que é, como sentimos, de acordo com a afeição. Ó, aqui, ó. Como é? Essa é a mesma pessoa com variações de sentimentos. E aí, como é que o rosto da pessoa ficou? Você pode trazer o seu filho à frente de um espelho, né? E falar para ele como que você fica com raiva, como é, né? Como você fica triste. Quando ele é pequenininho, gente, realmente ele não vai saber essas variações. Ele vai ter, às vezes, uma afeição única para fazer raiva ou para fazer alegria ou tristeza. Ele se confunde. Mas de você ir trabalhando que há, sim, diferenças. Há diferenças, hoje eu estava com uma paciente, né? Há diferenças na sobrancelha, há diferenças no olhar, há diferenças na boca. E quanto mais você ensina para ele essa expressão, ele consegue identificar nele. E outro ponto da habilidade social é identificar na outra pessoa o que é que ela está sentindo. Isso traz segurança para os nossos filhos nos ambientes sociais. Isso traz uma comunicação mais efetiva com as outras crianças, porque ela reconhece, ela identifica que ela falou algo, ela fez algo e a outra criança conseguiu expressar um sentimento para ela que ela identificou. Não, ele ficou bravo. Não, ele ficou triste. Não, ele ficou enciumado. Não, ele ficou frustrado. Não, ele ficou com dúvida. Então, se ele consegue reconhecer e identificar o seu próprio sentimento, ele vai começar a identificar o sentimento no outro e vai ficar uma comunicação rica, um relacionamento que a gente pode ter uma comunicação mais efetiva do que realmente está acontecendo e aí resolver o que precisa ser resolvido com maior sofisticação, que é isso que a gente vai ensinando para os nossos filhos ao longo do tempo. E não só ficar em fiquei triste, fiquei bravo, né? Ou fiquei triste, fiquei feliz, fiquei triste, fiquei feliz. E que às vezes ele não sabe realmente o que está acontecendo. Desculpa, gente, no meio deles. Outro exemplo que eu trago para vocês, que eu trabalho aqui na clínica, é essa cartinha, ó. Ele tem os monstrinhos, né, as cores, que também a gente trabalha aqui, mas de você poder trazer alguma forma lúdica do seu filho entender o que ele sentiu, né, confuso às vezes, principalmente as crianças muito pequenininhas, né, ele não sabe, mas de você trazendo para ele que ele vai sentir. Valorize o sentimento do seu filho. Nós sentimos e não é contra isso que a gente precisa lutar. Não é contra o sentir. A gente precisa lutar, que eu falo, treinar, como é que a gente vai expressar esse sentimento e como é que a gente vai se autorregular, como é que a gente vai fazer controle desse sentimento. Mas sentir, todos nós sentimos, você também, eu também, principalmente naqueles momentos que os nossos filhos nos deixam, sabe, com sentidos, fez algum comportamento que a gente não gostou e que a gente fica com raiva, a gente também tem raiva deles, a gente também às vezes não quer eles perto, a gente também fica irado, a gente também tem ciúmes, a gente também fica frustrado. Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos que isso é natural, faz parte do desenvolvimento dele, da vida dele, sentir os sentimentos, mas são estados passageiros, eles vêm e eles vão, e isso é para a vida deles e para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, como eu tinha falado, identificação de sentimentos.
crie cada dia mais, tente ampliar os sentimentos que o seu filho reconhece, né? Como é a afeição que eles se apresentam, porque normalmente o pequenininho, ele não vai ter a expressão pela fala desse sentimento, então ele pode saber sim, você vai ensinando. É mais difícil para uma criança abaixo de 3 anos esse tipo de entendimento, mas ele só vai saber após os 3 anos porque a gente estimulou desde o nascimento. Né? Não deixe de fazer só porque ele não tem a compreensão completa, porque quando ele tiver essa compreensão completa, ele só vai ter porque você foi fazendo esse estímulo antes. Eu me lembro muito bem, eu não sei se você é mãe aí, você se lembra do seu bebê quando era bem pequenininho, quando a gente sorria e ele sorri de novo? Eu lembro que quando eu falava um pouquinho um tom mais alto com a Rebeca, quando ela era bebezinha, ela mesma já fazia assim. Ela já sabia que eu estava dando um comando diferente. A minha expressão do olhar, a minha boca, o meu tom de voz, as crianças, os bebês, desde muito pequeno, já consegue saber, eles só não conseguem identificar realmente o que é, mas eles sabem essa variação. Então não trabalhe com seus filhos de uma forma que, primeiro, que eles vão aprender sozinho, né? Ah, não, vai desenvolver e tudo vai aprendendo, Maria. E outra coisa que eles não têm essa capacidade de aprender, né? Que eles são muito pequenininhos, né? Então deixa eles, né? A gente precisa estar muito próximos a ponto de valorizar o que é sentido, mas ensinar também, principalmente se não tem a ver, vamos dizer, a expressão do que ele fez, do que ele está querendo expressar. Lá em casa, a Rebeca às vezes fala assim, eca, é alguma comida que ela não gosta, né? Então eu sempre digo para ela que não é eca, né? Você só não gosta daquele tipo de comida, né? Não, você não gostar não quer dizer que a comida é ruim, é eca, né? É sujeira. E aí quando ela vai para outras coisas que ela não gosta, ela fala eca, do brinquedo. Né? E aí tentando explicar para ela que ela só não gosta daquele brinquedo, mas não é eca, né? Não é algo que ele fala eca, é uma sujeira. Então a gente vai ensinando para eles essa expressão de não gostar, do que tem a ver, né? Porque tem variações nisso. Então, quanto mais a gente vai trabalhando com eles essa identificação, vai ficando mais rico essa comunicação, principalmente com outra pessoa que não sou eu, mãe, nem o pai que está perto para saber disso. Né? A Roberta colocou isso. Muitos pais não conversam com os bebês e isso é muito importante, isso mesmo, né, Roberta? Às vezes eles deixam de falar sobre sentimentos, de mudar o tom de voz, de mudar a afeição, porque fala que o bebê não vai reconhecer. E ele, desde muito pequeno, reconhece isso aqui. Ele reconhece realmente a sua voz, o seu cheiro e essa afeição que ele reconhece aqui, principalmente depois que os olhinhos já vão reconhecendo melhor. Então, é nisso que você vai ensinando, porque às vezes eles vão generalizar. O ECA da Rebeca é para tudo que ela não gosta. E eu vou trabalhando com ela que existe várias variações do que a gente não gosta, várias expressões do que não gosta. Ela já sabe falar e se comunicar. Então, a gente passa para outro ponto. Eu falei para vocês sobre identificar sentimentos. Isso é um ponto principal que a gente precisa ir ensinando eles a identificar, porque isso não é natural. Tá bom? Eles vão sabendo o que é sentimentos de acordo com o que a gente vai apresentando. Porque senão, às vezes, uma situação, às vezes até de raiva ou de violência ou de parecer uma cara brava, pode ser sentido como algo positivo de acordo com o que eles aprenderam. Então, a gente precisa ter esse cuidado de ensinar, de ensinar esses sentimentos, e quanto mais a gente sabe dos nossos próprios sentimentos, quanto mais a gente faz esse treino de fazer o seu sentimento no rosto, da diferença, faz você, pai, você, mãe aí, para que você possa saber se você também consegue se expressar de uma forma que o outro entenda o que você sentiu.
E aí não vai ter aquela falha de comunicação que a gente diz, às vezes, que Maria, mas eu não estava bravo. E ele achou que eu estava brava. Mas provavelmente a sua expressão foi apreendido pelo seu filho como bravo. Pode ser que não seja. Ou você vai rever também o que você acha que é bravo ou não. Tem a ver com o segundo ponto, expressão de sentimentos. Como é que você está expressando sentimentos e como é que o seu filho pode aprender a expressar sentimentos? Se a gente falou que a gente sente, isso é algo natural, a gente precisa acreditar que tem muito poder também. Expressar esse sentimento de uma forma mais saudável. Normalmente expressamos sentimentos, né? Expressamos gritando, brigando, correndo, xingando, lutando, várias formas, né, que a gente expressa o que a gente está sentindo. Mas a habilidade social de estar nesse ambiente com o outro de uma forma saudável é a gente começar a ensinar os nossos filhos a habilidade de expressar o sentimento de uma forma mais adequada, de uma forma mais saudável emocionalmente. E como que é isso? A expressão é você conseguir fazer a expressão correta do que você está sentindo na forma da fala. Uma das melhores formas da gente conseguir ensinar os nossos filhos a expressar realmente de uma forma saudável, eles poderem se comunicar, deles comunicarem esse sentimento. Porque às vezes a afeição, tudo bem, só que o outro colega não sabe o que ele sentiu, porque ele também não aprendeu sobre sentimentos. Ou ele tá ainda, não consegue expressar corretamente a afeição daquele sentimento, mas ele sabe falar o que está passando com ele. Então você vai poder estimular a expressão de sentimentos com seu filho, falando com ele, conversando com ele, perguntando para ele o que foi sentido. Como eu falei para vocês, a Rebeca fala eca, mas não quer dizer que é sujeira, né? Ela está expressando algo que ela não gosta, porque ela ainda não consegue fazer corretamente essa comunicação. Então, pergunte para o seu filho o que é que ele sentiu, o que ele sentiu no corpo dele, o que é que ele pensou nesse momento, como é que foi a reação dele, né? Para um pouquinho para isso, independente dele estar com raiva, independente dele estar bravo, porque esses sentimentos a gente não quer ver nos nossos filhos, né? A gente pode ter, mas a gente não quer ver neles, né? Então, independente dele, principalmente se é direcionado a nós, a gente não quer perguntar, a gente não quer valorizar, a gente não quer legitimar que eles estão sentindo isso. E eles sentem sim, como nós sentimos, né? A gente deixa aquela visão romântica da criança, né? Eles são, nessa parte, muito parecida com nós, mas eles ainda estão aprendendo a expressar esses sentimentos. Então, se você fala para ele, né, filho, eu vi, né, parece que você estava bravo, se ele não conseguir expressar. E aí dá tempo dele falar o que ele sentiu, se ele estava bravo mesmo, se ele estava com raiva, se ele estava com dúvida, se ele estava com medo. Então, que isso vai sendo um trabalho diário com os nossos filhos, deles poderem expressar esse sentimento através da fala. Para eles expressarem, gente, eles vão ter que ter passado para o primeiro ponto de poder identificar. Quanto mais você trabalha com eles identificação, mais quando eles estão sentindo, eles vão saber expressar realmente o que estão sentindo. Então, o primeiro é o trabalho de identificar. Depois é o trabalho de você ter espaço para ele expressar. Ter espaço para ele se comunicar, ter espaço para ele responder as perguntas de o que é que ele está sentindo, o que são as sensações do corpo dele, que às vezes ele não vai saber realmente o que ele está sentindo. Vai sentir uma dor aqui no estômago, parece na boca da barriga, assim, parece um friozinho estranho. Então, de falar para ele, nossa, filho, isso parece ser uma angústia. O que você está pensando também? O que aconteceu? O que está ali no ambiente dele? E aí você vai observando essas sensações,
e transcrevendo um pouquinho do que pode estar relacionado, o que ele estava sentindo ali. Pode ser que não seja perfeitamente, gente, o que é aquele sentimento, mas com certeza você vai ajudando o seu filho a expressar melhor. Eu falei na semana passada sobre depressão infantil. E um dos pontos da dificuldade do diagnóstico é esse, né? Que uma criança muito pequena, dificilmente ela vai expressar tristeza, essa angústia, uma crise de ansiedade. É muito difícil ela colocar em falas, comunicar isso. E quanto mais a gente vai ensinando, isso é preventivo, né? Da gente saber o que está acontecendo desde muito pequeno com eles. Então, identificar sentimentos, expressão de sentimentos, e aí a gente vai falar sobre autocontrole desses sentimentos. Só para recordar, né? Eu falei aqui para vocês que chegaram depois, eu dei essa dica desse livro aqui, ó, Brincando e Aprendendo Habilidades Sociais, e eles pegam muito firme sobre habilidades da expressão de sentimentos, tá bom? É super baratinho, gente, acho que é uns 12, 13 reais. Vocês podem pedir, e tem as brincadeiras aqui com eles também para as crianças bem pequenininhas. Você pode fazer um recurso bem simples na sua casa, não precisa ser de monstrinho, mas dos sentimentos, colocar, plastificar e sempre trabalhar com o seu filho se é isso que ele está sentindo, que ele olha no espelho, se é parecido com isso, o que é o sentimento que ele teve naquele momento. Eu tenho outro recurso aqui também, que a Roberta tá aqui, que é a mãe dela que faz, é uma colega também de serviço, e eu vou mostrar para vocês que ele é maior, mas aí ele faz a junção, né, da nossa sobrancelha, dos olhos e da boca, do nariz, a diferença que faz a expressão de como é que a gente pode trabalhar essa variação com os nossos filhos. E um último ponto é a gente pensar na autorregulação desses sentimentos, né, do autocontrole, de controlar essa frustração quando é sentida, essa raiva quando passa por alguma situação que ele se sinta desaprovado. Vários sentimentos vão surgir e a gente precisa ensinar uma forma mais saudável de expressar esses sentimentos, e que a gente precisa também controlar esses sentimentos. Como eu falei para vocês lá no início, os sentimentos são estados de humor e a gente precisa sim ensinar essa autorregulação, né? Que ele vai sentir, isso tem que ser valorizado, que ele vai poder expressar, mas para que ele expresse de uma forma saudável, ele vai precisar controlar essa emoção sem deixar ser controlado por ela. Isso não quer dizer que eles não vão sentir, tá? Um dos primeiros pontos que eu sempre digo que não, vamos começar por o que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. É distrair os nossos filhos no momento que a gente está ensinando sobre autorregulação de sentimentos. Porque distração não é ensino de regulação. Distração é você tá levando o seu filho para outro lugar, por exemplo, ele tá frustrado porque ele queria, sei lá, ele queria ir brincar, jogar videogame, né? E aí você fala para ele, não vai. Ele tá lá bravo porque ele queria jogar videogame, mas você fala, não, filho, vem aqui chupar um pirulito para você se acalmar. Né? Isso não quer dizer, gente, que a gente não faça, que você não fez, que eu já não fiz, mas que a gente tenha consciência que a gente distrair os nossos filhos nesse momento não é ensino de autorregulação, é só isso, né? Porque você está distraindo o pensamento dele com outra coisa e ele passa a sentir um estado de bem-estar e esquece daquela frustração. Então, sem regulação de sentimentos é você trabalhar assim com ele, que ele pode pensar em outra coisa naquele momento, ter uma visão mental, são 2 pontos que eu vou trabalhar hoje com vocês, mas que não é distração. Principalmente, ele cortou o pé, tá lá chorando, não, toma aqui um docinho que já vai parar de doer, né? Ele tá sentindo dor.
Não quer dizer que você não possa oferecer alguma coisa para ele, mas não é a intenção de distração daquela dor. Ele vai sentir a dor, filho, eu sei que tá doendo, né? Vamos lavar, vamos ver, mas a dor vai passar, ele vai sarar, né? E vamos lá, a gente pode ir lá tomar um sorvete depois, mas não é uma distração nesse primeiro momento, porque a gente quer ensinar para ele que eles saibam o que eles estão sentindo, o que é que eles estão sentindo, que eles expressem o que eles estão sentindo e que eles autorregulem nesse momento. É claro que uma dor, gente, você tomou um choque, sei lá, você se cortou, você vai sentir a sua dor, você vai chorar, né? E depois você vai se acalmar e vai se autorregular, não vai falar, não, filho, não doeu. Eu sempre falo isso em casa, eu tenho umas falas com meu esposo sobre isso, né? Como não doeu o sentimento, eu falo pro Benjamin assim, o sentimento é do outro, o outro é que sabe que sentiu. Como que você vai falar pro outro, não doeu, Rebeca? Ele fala assim às vezes pra Rebeca. Ela é que sabe o que doeu, né? Então valorize, que você expresse, mas que você não precisa distrair. E o que você pode então trabalhar com ele em autorregulação? Ensinando ele que os sentimentos vêm e vão. Então, um sentimento é cerca de 90 segundos, ele vai vir e ele vai passar, que é uma das ferramentas do cérebro da criança, né? Então, deixa eu trazer aqui para vocês. É uma das ferramentas, é a estratégia do cérebro por inteiro. Deixe as nuvens de emoções passarem, ensinando que sentimentos vêm e vão, que eles são estados, como eu falei para vocês. Então, ensine o seu filho isso, que ele vai passar. Mas nesse momento ele tá com raiva, ele tá bravo, ele tá chutando tudo ali, como a Amélia colocou. Então, o que você pode fazer nesse momento? 2 técnicas são ensinadas nesse livro aqui, pra gente falar sobre sentimentos. Uma das coisas é trazer para ele um momento de controle maior do corpo. Nesse momento que ele tá sentindo e é algo muito intenso, negativo naquele momento para ele, né? Que assim, ele pode sair batendo, sendo agressivo, xingando, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você pode trazer para ele que ele tem um tempo de respiração. A respiração, né? Cuidar da nossa respiração é uma das técnicas básicas, você não precisa de nada, né? Você não precisa de um recurso elaborado aí na sua casa, mas de falar para ele, de ensinar para ele o controle dessa respiração, para que ele tenha o maior controle do corpo dele e, consequentemente, o maior controle desse sentimento. Então, que ele pare um tempo, que você valorize o que ele está sentindo, mas que ele pare um tempinho para respirar, para que depois ele fale, né, o que ele sentiu e como vocês vão resolver esse problema. Uma outra técnica é fazer uma visão mental, que não é distração, mas que ele saia às vezes desse ambiente, vai controlar também a respiração junto, mas que ele visualize algo que ele já passou, que ele já vivenciou, mas que traga uma sensação mais prazerosa nesse momento. Por exemplo, ele está muito ansioso para uma apresentação de flauta que ele tenha. Então, você pode trabalhar com ele antes dessas apresentações ou antes dos ensaios, ou ele já vai se preparando para esse dia, dele controlar a respiração dele, dele visualizar algo de positivo. Às vezes, quando acaba as apresentações, como é que ele se sente, ou quando ele está tocando a flauta muito bem, como é que ele se sente, ou quando ele foi num lugar, numa chácara, num passeio, qual foi essa sensação que ele teve naquele momento, para que passe aquele estado de humor, que é aquele sentimento que vai passar, né? Que ele passe e ele se autorregule. Aí é que ele vai redirecionar o comportamento dele para ele fazer o que ele precisaria fazer, responder o que ele precisaria responder e voltar a brincar com o colega, e voltar a brincar com o irmão, e voltar a jogar o videogame que ele ficou bravo. Então ele precisa parar um momento, respirar. Se precisar fazer essa visualização, principalmente com as crianças mais velhas, eles conseguem fazer isso, para que o estado de humor deles mudem, que eles passem a trabalhar com esse cérebro executivo, que é esse andar de cima, que aí ele vai gerar pensamentos diferentes, que vão gerar sentimentos diferentes.
Isso é técnica, façam, isso é fato, faz com você. No momento em que você estiver muito estressado, ou com raiva, ou com qualquer outro sentimento que parece que vai te controlar, para um pouquinho, respira fundo, mentaliza, faça uma visualização de algo, de algum lugar que você se sinta bem, de algo que te traz uma sensação de bem-estar, e aí você volta para resolver a situação que você tinha para resolver. Não é distração, você lembra que eu falei? Isso é técnica para que você se autorregule, que você aprenda que você sentiu sim, não é distrair dos seus filhos e falar que eles não sentiram. Que eles não sentiram, que não tem dor, que não tem raiva, que eles não estão sentindo aquilo e que eles já passam para outro sentimento sem saber o que foi sentido, né? Mas aí eles vão se autorregulando, a gente também, e a gente vai estar prontos para redirecionar o comportamento, falar o que é necessário, trazer a consequência que é necessário, eles ir falar com o amiguinho, resolver com a professora, resolver com o irmão. Lá em casa é resolver com o irmão, gente, eu passo todo dia por isso. É resolver entre os irmãos, tempo de pandemia, 1 ano junto, eles têm muitas coisas para resolver durante esse ano. E a gente precisa ir trabalhando isso, né? É sentido, valorize, mas também é possível autorregular. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo, não consigo me acalmar, Maria, eu não consigo ter paciência. É possível, sim, é você não lutar contra ela, né? É a nossa essência isso, a gente sabe que a gente tem a impaciência, não lute contra, né? Mas é você saber que você pode sim comandar ela tratando isso, você não fica com foco de não vou ser paciente, não quero ser impaciente, mas o que eu vou fazer nesse momento que a impaciência vir, que o estresse vir, que a raiva vier, quais comandos eu vou fazer, e ensine isso para os seus filhos desde muito pequeno, deles cuidarem do corpo. O Benjamin às vezes fecha a mão assim quando ele tá com raiva, ele não bate, né? É um outro ponto da gente ensinar para ele que expressão de sentimentos com violência não é, né? Não adianta a gente estar com raiva e a gente expressar com violência, a gente vai trazer outros problemas e a gente não vai comunicar aquilo que a gente tinha para comunicar. E aí ele faz assim, eu falo para ele, relaxa o seu corpo, relaxa as suas mãos, porque você está tensionando o seu corpo e isso vai reforçar o seu cérebro que você está indo para a luta. E se a gente está falando de autorregulação, a gente quer ir para um estado de pensamento que a gente relaxe, que a gente quer resolver os problemas. E a gente não resolve problema indo para a luta. Indo para a luta, eu falo assim, resolver problema é você trabalhar, tudo bem. Mas quando a gente fala ir para a luta é gritar, brigar, bater, né? Tentar agir à força, ser reativos. E isso não resolve problema. Então, resolve o problema a gente comunicar, tentar achar alternativas, fazer perguntas, responder perguntas e achar coisas que a gente precisava ter feito. Então, aí o cérebro da criança, no livro, os autores trazem essa estratégia, né? Que a gente precisa ensinar esse reconhecimento dos sentimentos, mas trabalhando isso com os nossos filhos, que eles são estados passageiros, que eles não são características, que eles vêm e que eles vão, e que a gente precisa trabalhar essa visão mental, essa respiração. E eu quero encerrar para vocês com essa frase aqui do livro, deixa eu ver aqui a página 151 que eu marquei aqui, de algumas coisas que a gente pode estar trabalhando com eles. A Amélia colocou aqui, tô ensinando o meu a falar o que sente. Isso mesmo, Amélia. E se ele é pequenininho, né, o Ian tem 5, você pode utilizar esses recursos visuais com ele, né? É muito mais fácil reconhecer, além de falar, dele visualmente saber o que era aquele sentimento, porque ele vai reconhecendo o sentimento no outro também, tá? Além dele saber expressar, né? Então, os sentimentos, contudo, os sentimentos precisam ser reconhecidos pelo que são, condições temporárias e em mutação. São estados não características, são como o clima.
A nuvem é real e seríamos tolos se ficássemos parados debaixo dela e agíssemos como se não tivesse realmente chovendo. Mas seríamos igualmente tolos se pensássemos que o sol jamais reapareceria. Precisamos ajudar as crianças a compreenderem que as nuvens de suas emoções podem e vão passar. Assim, precisamos ajudá-las a compreender que os sentimentos são temporários. Em média, uma emoção vem e vai em 90 segundos. Se conseguimos comunicar a nossos filhos o quanto a maioria dos sentimentos é fugaz, poderíamos ajudá-los a desenvolver a visão mental exemplificada que o menino de que falamos anteriormente, que corrigiu a si mesmo, que ele não era burro, só estou me sentindo burro neste momento, que é um exemplo que ele traz aqui no livro. Então, ensine isso para os seus filhos, traga isso como verdade para a sua vida. Os seus sentimentos não são suas características, eles são estados de humor que vêm e que vão. É tolo a gente não acreditar que sentimos, é tolo brigar contra o que sentimos, mas é tolo também reconhecer que isso não passa, que o sol não vai chegar e que a gente precisa ensinar para os nossos filhos que eles vão se autorregular sim. Isso é o nosso treino com eles, isso é a nossa responsabilidade com nós e com a vida deles também. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer aí, ou perguntar. O mais difícil é a raiva, a Amélia tinha colocado antes. Acho que tem vários sentimentos que às vezes até passa desapercebido nas nossas vidas. Às vezes a gente desanima e a gente nem observa, né? Não tô falando com os nossos filhos, mas da gente. Então a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos também, saber a expressão desses sentimentos, autorregular eles sim, saber que essa autorregulação é possível, tem que ser treino, tem que ser trabalhado, mas não é lutar contra o que sentimos, mas é saber que isso também passa e que a gente não pode tomar decisões permanentes para coisas passageiras. Sempre ensine isso para os seus filhos. Não tome uma atitude permanente para situações passageiras. E os sentimentos são situações passageiras. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Quero reforçar o convite para o grupo de estudos que a gente vai iniciar quinta-feira que vem. Se você quer saber, entra no grupo do WhatsApp. O meu e-book também do Como Diminuir o Mau Comportamento do Seu Filho está disponível ainda gratuitamente. Eu não sei por quanto tempo. Estou deixando lá para que as pessoas possam se beneficiar também deles. E na quarta-feira eu tenho uma live aqui com vocês só para tirar dúvida. Então eu trago um conteúdo bem rapidinho, mas a intenção é que vocês me tragam as suas dúvidas. Aconteceu alguma coisa durante a semana, aconteceu algo que você já tem pensado há algum tempo, traz, compartilha, não tenha vergonha que eu falei que a sua pergunta pode servir como ajuda para várias outras famílias. Boa noite, pessoal, até quarta-feira, às 9h30 na quarta-feira.